O Bra Notícias está no ar nessa terça-feira que segue chuvosa aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa previsão do tempo que segue com chuva até a semana que vem. Inclusive os acumulados chegaram a 70 milímetros em Canoas no dia de ontem. A gente vai ver se vai continuar dessa forma e a Stephanie vai trazer as atualizações em relação ao El Niño, inclusive. Motoristas gaúchos têm até o dia 31 de julho para regularizar o licenciamento anual dos veículos. Para concluir o licenciamento do veículo, é preciso quitar o IPVA e multas vencidas, além de pagar a taxa do serviço. Também é necessário verificar se há pendências administrativas ou judiciais, como recall, vistoria em aberto, comunicação de venda ou bloqueios que impeçam a emissão do documento. O Detran RS alerta que pagar apenas o IPVA não garante que o veículo esteja licenciado. O proprietário deve confirmar se todos os requisitos foram cumpridos e se o certificado de registro e licenciamento do veículo, o CRLV 2026, já foi emitido. Os débitos podem ser pagos em bancos conveniados, lotéricas ou via Pix pelos canais oficiais do governo e do Detran RS. O órgão faz um alerta para golpes. Antes de concluir o pagamento, é importante conferir se o valor será destinado ao CNPJ do Detran ou da Secretaria da Fazenda. Depois da regularização, o CRLV pode ser acessado pelo aplicativo CNH do Brasil, que substituiu a antiga carteira digital de trânsito. O documento digital tem validade legal e também pode ser impresso, caso o proprietário prefira. Poucos dias para regularizar o licenciamento, é até dia 31 de julho, ou seja, praticamente 10 dias para fazer essa quitação do débito. E motoristas flagrados em alta velocidade estão perdendo o direito de dirigir em Porto Alegre. Um ano após assumir a gestão dos processos de suspensão da CNH por excesso de velocidade, a IPTC divulgou um balanço que mostra mais de 2.000 processos instaurados e centenas de suspensões aplicadas. Desde julho de 2025, quando passou a conduzir os processos de suspensão do direito de dirigir por infração, em parceria com o Detran RS, a IPTC instaurou 2.202 processos contra motoristas flagrados dirigindo acima de 50% do limite permitido para a via, infração considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. Desse total, 568 condutores tiveram a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por 2 meses. Para voltar a dirigir, é necessário cumprir o período de suspensão e realizar o curso de reciclagem previsto na legislação. Segundo o diretor-presidente da IPTC, Pedro Bichi Neto, a municipalização torna mais ágil a aplicação das penalidades, reforça o caráter educativo das normas de trânsito e contribui para reduzir comportamento de risco nas ruas. O projeto também foi ampliado. Desde abril desse ano, a IPTC passou a instaurar de forma gradativa processos de suspensão para outras infrações, que também prevêem essa penalidade. Até agora, foram abertos 203 novos processos. Motoristas que desejarem apresentar a defesa ou recorrer de multas e dos processos de suspensão podem utilizar a central do serviço Detran RS. Desde abril, o sistema passou a receber recursos relacionados a todas as infrações registradas pela IPTC. Já as autuações emitidas pelo próprio Detran RS continuam sendo analisadas pelo órgão estadual. E o órgão municipal ali de Porto Alegre, a IPTC, acaba tendo muitos mecanismos para evitar com que a gente saiba que aconteçam acidentes no trânsito. A suspensão da CNH, algo que foi relacionado ao Detran RS e adotado ao Detran RS, também ajudou a qualificar a questão dos motoristas em Porto Alegre. E a Secretaria Municipal da Fazenda ampliou a base de dados públicos sobre o ITBI. Essa medida aumenta a transparência das informações sobre imunidades e benefícios fiscais
concedidos pelo município. A divulgação desses dados permite que os cidadãos, pesquisadores e órgãos de controle acompanhem a aplicação da legislação tributária. Os registros preservam o sigilo fiscal dos contribuintes e, conforme as normas de proteção e dados, estão disponíveis para consulta no site da Receita Municipal de Porto Alegre. E mudando de assunto, agora mais de 3 mil aposentados e pensionistas do Previmpa precisam ficar atentos. O prazo para recadastramento previdenciário obrigatório termina no dia 31 de julho e quem não regularizar a situação pode ter o benefício suspenso. Até o momento, mais de 3 mil segurados ainda não realizaram o recadastramento previdenciário anual. O procedimento é obrigatório e a falta de atualização cadastral pode levar à suspensão do pagamento da aposentadoria ou pensão. O processo é totalmente online e deve ser feito pelo portal Segurado, utilizando a conta GovBR. Durante o acesso, o beneficiário precisa conferir os dados pessoais e previdenciários, fazer as atualizações necessárias e emitir o protocolo eletrônico ao final. Quem não conseguir realizar o recadastramento pelo sistema também pode encaminhar a documentação ao Previmpa via e-mail, com assinatura digital pelo GovBR ou pelos Correios. O prazo termina em 31 de julho. A orientação é que aposentados e pensionistas façam o procedimento o quanto antes, para evitar a suspensão do benefício. Dia 31 de julho, licenciamento e também a questão dos beneficiários para correr contra o tempo, tá? Tem que fazer pelo site oficial das situações, tanto do licenciamento quanto da questão de beneficiários. Vamos mudar de assunto agora, a Stephanie já está aqui, antes da gente falar da previsão do tempo. A gente vai ver as manchetes do dia e o que está bombando no Brasil e no mundo, Stephanie. Pois é, Patrick, começar já se atualizando, né? A gente já viu um pouquinho mais do que está acontecendo aqui no estado, mas agora vamos falar do Brasil e do mundo, começando pela Folha de São Paulo. O governo Lula afrouxa a regra e destrava 536 milhões para o estado de Alcalumbre. Caramba, Lula, então, o governo, né, federal liberando quase metade de R$1 bilhão, 536 milhões, é muito dinheiro. Sem apoio, Flávio terá menos tempo de TV do que Lula. Inclusive, a corrida eleitoral já começa a estar forte, a corrida para a presidência, a gente sabe que é ano eleitoral e a gente sabe que vai começar a efervescer bastante. Então, de um lado, né, família Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, do outro Lula, todo mundo sabe disso e que a recém está começando. E petista avalia faltar a debates no primeiro turno, o partido se divide. Inclusive, isso é muito interessante, tá? A ausência do presidente, da concorrência em relação a outros presidentes que estão concorrendo também, tu não ir no debate, gera muita especulação, gera muito bafafá, né? Vamos ser bem sinceros. O Lula está estudando, o PT está estudando isso no primeiro turno desse ano, até porque não tem muito o que fazer, né? A corrida eleitoral, para ser bem sincero, o que a gente está vendo é que a família Bolsonaro e tudo mais está tendo muito mais envolvimento em outras questões do que a corrida eleitoral de fato. E o Lula está vendo isso. O que acaba acentuando também essa polarização que já vem sendo vivida há muito tempo no nosso país, né? Mas achei interessante que a Folha de São Paulo hoje, bem focada em questões políticas, sim, bastante. A maior parte das manchetes relacionadas a isso. Inclusive aqui, ó, governo Trump concede green card a Eduardo Bolsonaro. Inclusive, tudo isso hoje, basicamente, só sobre política na Folha de São Paulo. Acabou a Copa do Mundo, inclusive não tem mais nada de Copa. Vamos para o próximo estado de hoje. Provavelmente a gente vai vir agora para o Rio Grande do Sul. 0 hora, Stephanie. Parte do Rio Grande do Sul entra em alerta vermelho por excesso de chuva. Até um destaque para daqui a pouco, né? Para a gente falar da previsão do tempo. Que a previsão é para a semana que vem continuar chovendo bastante aqui no estado. Exatamente, Patrick. A chuva que já vem sendo bem intensa nos últimos dias, né, continua agindo dessa forma e com esse aviso, então, de que na próxima semana continua chovendo em volumes intensos, a gente já começa a pensar, então, né, nas consequências desse volume elevado de chuva. Porto Alegre, por exemplo, nesse momento ainda não tem nada muito alagado, mas o acumulado de chuva vai fazer que, com certeza, aquelas regiões, como por exemplo a Sertório, daqui a pouco tenha problema no trânsito, a Assis Brasil também enfrente esses mesmos problemas recorrentes já no inverno gaúcho. Multidão recepciona os bicampeões nas ruas de Madrid a 0 hora, aí reforça o título da Espanha.
Espanha que foi bicampeã, inclusive eu vi os vídeos ontem da comemoração dos jogadores, muito felizes, é óbvio, né, com a comemoração. Inclusive foi uma comemoração meio ruim, né? Não foi tão tão espalhafatosa assim a comemoração da Espanha no domingo, mas nas ruas de Madrid sim eles comemoraram. E Estado terá menos pessoas aptas a votar nas eleições deste ano, aponta TSE. Era o que a gente tinha visto alguns dias atrás, cerca de 2% dos eleitores do Rio Grande do Sul da última eleição não estão nessa eleição de 2026. Ou seja, é um decréscimo considerável e com certeza a questão política, a questão da corrida eleitoral, vai olhar onde esses 2% se perderam, né? Se é mais na capital, na região sul do estado, enfim. Isso é muito importante na questão de votos. Vamos para o próximo manchete de hoje. A gente já viu a 0 hora, muito provavelmente agora é o Correio do Povo. Correio do Povo. Partidos definem caminhos em busca das vagas na Assembleia Legislativa. A gente vê realmente que a corrida ao governo do estado começa e a gente vai ter os nomes lançados logo em seguida e a gente vai estar acompanhando. E também tem a questão do tempo, né, Stephanie? Estado em alerta, né? Novamente reforçando a questão das chuvas intensas, que já têm sido monitoradas ao longo dessa semana. E também, né, parte de economia, Brasil registra aumento no valor das passagens aéreas. Muito relacionado à questão do diesel, do querosene, né? Com a questão do avião, o avião acaba usando querosene, fica mais caro. E a gente sabe o porquê que está mais caro. Então as passagens aéreas sobem bastante, a gente vê que pouca gente está viajando de avião, essa é a verdade, tá? A passagem aérea está muito cara, até dentro do país, para circular aqui de um estado a outro. Vamos para a próxima manchete de hoje, a gente viu já 0 hora, Correio do Povo, vamos para o estado de Minas. E o estado de Minas há praticamente 2 semanas trazendo a questão de corrida eleitoral. 158 milhões a caminho das urnas, esse número é nacional, é do Brasil, das votações para esse ano, são os dados do TSE, mas a gente vê que o acréscimo do decréscimo que acontece no Rio Grande do Sul é diferente de outros estados, né, Stephanie? É um contraste interessante porque enquanto o Rio Grande do Sul está em decréscimo, a maior parte do Brasil, na verdade, né, apresenta então um aumento no número de eleitores, o que também pode influenciar aí nos resultados, né, que a gente vai ver em outubro. Exatamente. E para finalizar aqui, PT confirma Patrios como candidato, daí é o estado de Minas, agora é Brasileirão e é importante a gente falar porque o Cruzeiro, que aparece aqui no estado de Minas, na capa, vai enfrentar o Inter amanhã às 9h30 no estádio Beira-Rio. Vou falar disso no Giro Grenal. E para finalizar aqui, com certeza, Trump faz novas ameaças. Ele não para, ele tem que aparecer todos os dias nas manchetes do dia. Vamos finalizar agora com a última manchete de hoje, o Jornal Extra do Rio de Janeiro, que é sempre o jornal mais colorido, mas o jornal que mais traz alguma situação ruim do Rio. Para começar hoje, saiba como ter desconto de até 40% em multas, né, infrações de trânsito, mas também, Stephanie, tem o que a gente sempre fala. Lutador de 16 anos é morto no juramento. Impressionante, sempre tem morte no estado de Minas e não é nenhuma mentira falar disso, sempre tem algum problema aqui, ó, armados com, desculpa, no Extra, correção aqui, armados com fuzis, traficantes do CV invadem condomínio e parça do Messi perto do Mengão, a gente está falando aí do Thiago Almada, que jogou no Botafogo, estava no Atlético de Madrid e deve desembarcar no Rio de Janeiro para jogar no Flamengo. Flamengo impressionante como contrata. Mas essas são as manchetes de hoje e agora sim a gente vai falar da previsão do tempo, vai falar aqui do Rio Grande do Sul, vai falar desse tempo que não para de chover, desse dia que segue nublado, dessa semana que vai seguir nublado e desses acumulados que devem continuar. Pois é, Patrick, as últimas semanas foram intensas aqui no estado, a gente teve muito frio, a gente também teve um veranico fora de época e agora chuvas intensas, mas parece que esse cenário começa a amenizar e é isso que a gente vai conferir agora. Vamos ver. Depois de dias de grandes acumulados de chuva, a quarta-feira vai ser de melhora gradual no Rio Grande do Sul. A frente fria começa a se afastar em direção a Santa Catarina e ao Paraná, mas ainda provoca chuva durante a madrugada e o início da manhã, principalmente na metade norte e nas cidades que têm divisa com Santa Catarina. Então a gente pode ver que o sol aparece, né? Amanhã a gente vai ter sol, apesar
da chuva continuar em quase todas as regiões do Rio Grande do Sul. Ainda tem possibilidade de tempestade, sim, mas os volumes já começam a diminuir. A gente teve alguns volumes bem acentuados de chuva nos últimos dias, né? Chegando aí passando dos 100 milímetros, na verdade, principalmente na fronteira com a Argentina, onde os acumulados foram maiores. Aqui na região também passando dos 70 milímetros, acumulados intensos, mas que a partir dessa quarta-feira começam a diminuir, então, com o afastamento dessa frente fria. Apesar disso, as temperaturas continuam caindo, mas sem muita amplitude térmica. É isso que a gente vai conferir agora, começando pelo mapa das mínimas, né? Vamos conferir as temperaturas em Porto Alegre, a mínima é de 15 graus, Santa Maria com 14, Erechim também fica na casa dos 14 graus, Bagé com 11, Uruguaiana 12 graus. Vamos conferir como é que ficam as máximas, porque as temperaturas não devem subir muito. 17 graus em Porto Alegre, 19 em Santa Maria, 18 graus em Erechim, Bagé com 16, Uruguaiana também com 16 graus de máxima. Então, assim, as temperaturas não vão se alterar muito, como o Patrick sempre comenta, né? A roupa que tu usar de manhã vai ser a mesma até o fim do dia, mas o dia vai ser de um pouco mais de estabilidade do que o que a gente viu nos últimos dias. Vamos conferir agora como é que fica o tempo em outras cidades aqui do estado. Aqui em Canoas, a mínima é de 15 graus e a máxima é de 20. Deve chover aí durante a manhã, mas o sol pode aparecer à tarde, embora entre nuvens. Cachoeira do Sul, tempo bem parecido, mínima 15 graus, máxima 19. Mesmo padrão, a chuva deve se concentrar na parte da manhã. Terra de Areia, no litoral gaúcho, mínima 16 graus, máxima 19. A amplitude térmica já tende a ser mais baixa no litoral, então a gente consegue ver, né, que vai manter esse padrão de chuva ao amanhecer, assim como nas outras cidades, mas com uma amplitude térmica um pouquinho menor. Torres também no litoral gaúcho, mínima 17 graus, máxima 20. E a gente vê que as temperaturas elas dão uma caída aqui na região metropolitana, por exemplo. A mínima é de 15 graus, hoje a mínima foi de 19. A amplitude segue baixa de certa forma, né? Tu vai sair com a mesma roupa pela manhã e pela tarde, mas vai estar um pouquinho mais gelado. A tendência é esfriar ao longo dos dias? A tendência para os próximos dias é esfriar, sim. É claro, né, que o tempo aqui no estado, ele costuma oscilar bastante. Então, a gente está falando até o fim da semana, né? Para o fim de semana, pode ser que as temperaturas voltem a subir, mas isso a gente vai comentando aqui no Ubra Notícia conforme os dias forem passando. Conforme os dias forem passando, amanhã, então, a previsão é de chuva aqui na região metropolitana. Deve chover o dia inteiro em Porto Alegre. E de noite tem jogo no estádio Beira-Rio. Eu quero ver como é que vai estar o gramado do estádio Beira-Rio. Se vai estar tranquilo para receber Inter e Cruzeiro. Amanhã, inclusive, é um jogo que a Stephanie vai dar o palpite dela. Vai começar a palpitar agora também no Campeonato Brasileiro, tá? Não é só Copa do Mundo. Ela foi acertando muito na Copa. Eu quero ver se ela vai acertar a dupla Grenal. Bom, apesar de não ser uma torcedora, né, não acompanhar muito futebol, eu vou dizer que eu acho que o Inter ganha amanhã, tá? Por um golzinho de diferença, de repente 2-1. Tá, boa, Steph. E aí a gente vai comentar também essas mudanças do Grêmio contra o Bolívar na quinta-feira pela Sul-Americana. O Luiz Castro, inclusive, não vai viajar para a Bolívia, deve ter time misto, mas isso é papo para daqui a pouquinho no Giro Grenal. Até mais.